Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 13. Mateus 3, 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 1. A mesma narrativa em Marcos, capítulo 1, verso 9. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Ainda vamos ler o relato segundo Lucas, capítulo 3, verso 21. Lucas 3, 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Vamos orar. Querido Pai Celestial, somos tão gratos por podermos ter Tua palavra aberta diante de nós. Somos tão gratos por termos a habitação do Teu Espírito Santo em nós e por Ele ser o intérprete das Tuas Escrituras. Suplicamos a Ti, bendito Senhor, que abra os olhos do nosso entendimento nessa noite, para que a Tua palavra seja para nós mais do que letras, ou ensino e doutrina. Mas dá-nos sabedoria, entendimento espiritual, revelação daquilo que o Senhor tem a nos dar nesse tempo de comunhão na Tua palavra. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Queremos de Ti comer juntos nessa noite. Por Tua misericórdia te pedimos que o Senhor mesmo nos guarde debaixo de Tua potente mão e tire do meio de nós todas as distrações, para que sejamos conservados atentos e focados em Ti, no espírito, na mente e no coração. Esperamos em Ti, Senhor, tudo, para que possamos, debaixo do Teu nome vitorioso, recebermos de Ti alimento. Em Teu precioso nome oramos. Amém. Irmãos, temos buscado seguir nessas quartas-feiras uma sequência a respeito dos 8 eventos críticos da vida do nosso Senhor Jesus. Vou citar novamente quais são eles e já quero fazer um pequeno parêntese antes de entrarmos exatamente na palavra, no encargo central para essa noite. Quando nós tivemos aquele tempo de encontro em setembro,
com relação à mordomia cristã, ficou muito nítido no nosso coração que era vontade do Senhor que permanecêssemos nesse tema, mordomia cristã, até onde e por quanto tempo o Senhor assim nos conduzir. E não vemos outra maneira de abordarmos esse tema senão começando pelo começo. Ou seja, a vida do servo, do mordomo de Deus, o Senhor Jesus. O servo dos servos, que também é Senhor dos senhores. Então, toda a nossa ocupação, que já iniciamos falando sobre a encarnação, será seguir nesses 8 eventos essa linha. A glória da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus como sendo o eterno servo de Deus. Aquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então nós já citamos para os irmãos, e apenas para nos localizarmos mais uma vez, há 8 eventos críticos na vida santa do nosso bendito Salvador. E esses eventos, claro, são cronológicos. Iniciando desde a sua encarnação, e que evento foi esse? Quando aquele que é o Filho de Deus e o Senhor da glória, deixou sua posição de glória, não sua divindade, e então, como um espetáculo aos anjos, ele deixa essa sua posição sublime, aquele que é alvo da contemplação, de adoração dos anjos. Essa pessoa, o Logos de Deus, o Verbo eterno, ele deixa a posição de glória, a segunda pessoa da Trindade, com isso não deixando os céus vazios. Deus é Espírito, Deus é triuno, cada subsistência pessoal da Trindade é uma subsistência distinta. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, nem o Filho é o Espírito Santo. Então a segunda pessoa da divindade, o Verbo de Deus, o Logos. Aquele que é em si mesmo o objeto da adoração dos anjos. Ninguém pode ver o Pai, ninguém pode ver o Espírito. Toda a glória da divindade é vista na face do Filho. A Bíblia é consistente em nos ensinar isso por todos os lados. Essa segunda pessoa da divindade, o Verbo, o Filho de Deus, ele se faz carne. Claro que isso não poderia ser outra coisa senão um espetáculo de assombro aos anjos. Porque aquele que é objeto de adoração, de sua contemplação, agora desce e assume natureza humana. Então nós vemos os textos, 3 ou 4 pelo menos, entre eles o de Pedro, que diz que esse evangelho manifestado na pessoa encarnada do Filho de Deus é um mistério e um assombro que anjos anelam perscrutar. Um espetáculo aos anjos. Então, já mencionamos até aqui, e quanto a esse encargo, no momento, nós já concluímos essa parte, essa primeira crise, a encarnação do nosso Senhor. Então hoje nós daremos o primeiro passo nesse segundo evento crítico da vida de nosso Senhor, buscando entender o que ele significa e qual a aplicação para as nossas vidas, na nossa relação com o Senhor, na nossa jornada cristã. Mas é claro que em primeiro lugar nós queremos ver o que isso significou para o próprio Senhor Jesus e para o Deus Trino, o Pai, o Espírito, todos presentes, a Trindade, nesse evento magnífico do batismo do nosso Senhor Jesus no Rio Jordão. A voz do céu se manifestando, este é o meu Filho, obviamente então é o Pai dizendo, o Pai eterno, o Filho encarnado no Jordão sendo batizado e o Espírito Santo descendo como unção viva sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Não uma unção de poder, mas uma unção pessoal, porque o Espírito Santo não é um poder eletrizante. O Espírito Santo é uma pessoa divina, que então desce naquele momento específico sobre a vida do Verbo, agora encarnado, para habilitá-lo para a sua missão messiânica, sua missão redentora. Então entraremos em mais detalhes sobre isso
na sequência. Então a encarnação foi o primeiro magnífico evento crítico na vida do nosso Senhor Jesus. E como já disse alguém, um servo do Senhor do século XVIII, gastaríamos vidas e mais vidas em contemplação do que significam as riquezas da glória pessoal e da encarnação do nosso Senhor Jesus. Quão verdadeira é essa colocação, queridos irmãos? Quão rico é o nosso Senhor. Não temos uma ocupação mais sublime do que contemplá-lo. Já vamos voltar nisso agora mesmo, no pequeno parêntese que vamos fazer daqui a pouco. Depois do batismo, nós temos a tentação. Contemplar a tentação do Senhor é algo profundamente importante. O livro de Hebreus diz mais de uma vez que ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. E diz que por causa disso ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Mostra que é por causa disso que ele pode ser um fiel sumo sacerdote e ter diante dele um trono de graça para nós nos achegarmos e recebermos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Tudo isso porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós, foi provado, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Então, irmãos, isso não é apenas um assunto de doutrina bíblica. Contemplar as tentações de nosso Senhor é algo que nos deslumbra, porque é o Verbo que se fez carne. Nem por isso deixou de experimentar, sendo Deus, deixou de experimentar as agruras das tentações, porque é homem, vulnerável. Então foi tentado em cada um daqueles aspectos que já tivemos oportunidade, em linhas gerais, de compartilharmos durante o encontro mês passado, mas voltaremos a eles mais detidamente. Depois da tentação, nós temos a transfiguração, e não precisamos dizer que esse é um evento crítico. Nada mais, nada menos do que o Verbo encarnado, um homem que andava com seus discípulos, que tinha fome, que tinha sede, que dormia. Ele coloca para fora de si, como que abrindo uma fresta no véu de sua carne, ele coloca para fora o que ele realmente é. Claro que ainda de maneira parcial, nenhum olho pode vê-lo em toda a sua glória e permanecer vivo. Lembra que ele disse isso a Moisés? Então, na medida que ele pôde ser contemplado, ele mostrou sua glória no Monte da Transfiguração. E foi tão impactante que nós sabemos o que aconteceu ali. E mais tarde entraremos nos detalhes sobre isso. Então, a Transfiguração é o quarto evento crítico. O quinto evento é o Getsemane. A crise do Getsemane. É um outro tema que nós temos que aproximar com os nossos pés descalços. Porque estaremos pisando em terra santa. Getsemane. Minha alma está profundamente angustiada até a morte, disse o nosso Senhor. Suando gotas como de sangue. À beira de uma síncope. Assistido pelo Espírito Santo. Fortalecido. Robustecido. Para que então pudesse ir até a cruz, para que fosse levantado da terra e atrair todos a si mesmo, como ele havia predito. Que maravilha, que crise, que assombro esse assunto Getsemane. E que o Senhor nos conceda graça. Quem somos nós para meditarmos nesses assuntos, amados irmãos? Quanto nós precisamos de uma absoluta, total assistência do Espírito Santo para entrar num terreno como esse. É o terreno do Verbo encarnado. Nós, com o nosso equipamento natural, sequer podemos entender o que essas coisas significam. São coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou em coração humano. Então que o Senhor, como sempre temos enfatizado, conceda a nós graça, conceda a nós habilitação, conceda a nós revelação. Se algumas frestas que sejam, mesmo pequenas, forem abertas a nós a cada quarta-feira, nós sairemos daqui deslumbrados com as belezas e as glórias do Senhor. E não apenas deslumbrados com uma palavra que ouvimos, mas com uma revelação da glória do nosso Senhor Jesus. E então, o Getsemane é a quinta crise. A sexta crise, é claro, a morte do Senhor na cruz do Calvário. Quem de nós pode se aproximar desse assunto da morte do nosso Senhor? Quem de nós compreende o que significa, meu Deus, por que me desamparaste? Sexta crise, a morte na cruz. A sétima crise é a ressurreição.
Que crise é essa? Quão maravilhosa foi a ressurreição do nosso Senhor. Quando aquele homem rompe grilhões da morte. Porque era impossível que ele fosse retido por ela. Porque ele é o santo de Deus. Ressurreição é a 7ª crise. Então a 8ª crise e a última. Colocamos juntos ascensão, entronização. Juntos, como um evento único. Porque Nosso Senhor ascendeu e imediatamente foi entronizado. Então, são essas 8 crises ou eventos críticos na vida do nosso Senhor Jesus. Amados irmãos, livros já foram escritos sobre essas 8 crises. Vários. Porque o tema é tão magnífico. Agora, fazendo o parêntese, antes de entrarmos no encargo central, que o Senhor nos ajude a compreender o que vamos dizer aqui com atenção. Fazia muito tempo que minha esposa e eu não participávamos de uma conferência específica de casais. Muitos anos. Uma conferência específica. Mês passado, fomos convidados para compartilhar e participar numa conferência específica de casais. Mais uma vez foi trazido para o nosso coração um fato. E eu gostaria muito que os casais, em particular, nessa noite, atentassem para isso. Tem nos parecido, irmãos, que em particular a vida dos homens, dos maridos, dos pais, tem estado tumultuada diante do Senhor. Sem uma clareza de foco do para onde ir, do significado de Cristo, do significado desse altar pessoal, sua consagração. Aquela que ninguém terá e nem pode ter por você. Seu altar pessoal de contemplação das belezas do Senhor, das glórias do Senhor. Porque só há uma maneira de um marido e de um pai ser transformado. Uma, única. É se ele seguir contemplando as riquezas do seu Senhor, do Senhor Jesus. Não há nenhuma outra maneira. Não há nenhum conselho, não há nenhuma técnica, não há nenhuma estratégia, não há nenhum voto, nenhuma promessa, nenhum nada que seja capaz de nos transformar em termos de caráter. Só a contemplação do Senhor Jesus é transformadora. Então, quando nós constatamos vidas daqueles que foram particularmente responsabilizados pelo Senhor de serem nas suas famílias cabeças, representando Cristo como sacerdote, profeta e rei, porque é isso que Cristo é, vivendo vidas tão tumultuadas e tão fracas, qual é a causa disso? Irmão, é uma só. Deficiência em viver uma vida robusta de relação com o Senhor Jesus. E por que nós estamos falando isso nessa noite? Porque, irmãos, nós estamos gastando várias reuniões. Nós estamos ainda só no 2º evento, tem mais, contando esse, são 7 pela frente, já que estamos iniciando esse hoje. Eventos críticos da vida do nosso Senhor Jesus que mostram sua beleza, riqueza e glória. Se nossos olhos não forem abertos para contemplarmos esses assuntos progressivamente, então nós vamos ter dificuldade no que concerne ao exercício de todas as nossas funções. Compreendeu, irmão? O motivo? Compreendemos que nós não estamos sendo aqui teóricos e nem estamos interessados em estudo bíblico. Você está entendendo o que eu quero dizer? Paulo, em 2 Coríntios 3,18, disse assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então, irmão, não estou sendo simplista, estou sendo realista. Maridos e pais que têm vivido vidas tão fracas, incapazes de cuidar adequadamente de seus filhos, incapazes de edificar suas esposas, o motivo é um só. Estão com foco no lugar errado. Quem sabe na própria família em si, achando que ter uma boa família é o supremo propósito de Deus. Isso não é o supremo propósito de Deus. O supremo propósito de Deus é que nós conheçamos profundamente Cristo. Sabe como ele orou pouco antes de partir? João 17. Pai, a minha vontade é que aqueles que me deste estejam comigo e vejam a minha glória. Glória que me conferiste porque me amaste
antes da fundação do mundo. Sabe qual é a vontade do Senhor Jesus para você, marido, pai? É que você veja a glória dele. E vendo essa glória, você seja transformado. Sabe qual é o problema, irmãos? Muitas vezes, quando esses encontros de casais são promovidos, sempre é buscado uma maneira milagrosa. Ou que o próprio evento seja um evento que produza uma transformação mágica. E essas coisas simplesmente não existem. Nós somos transformados de glória em glória, na medida que nós contemplamos as glórias do nosso Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. Então, irmão, fecho aqui esse parêntese, que o Senhor nos ajude nessas quartas-feiras a termos este tempo. Entre nós mesmos, nessa Assembleia, temos reconhecido a necessidade que temos tido de vidas mais vigorosas. Em particular, pais e maridos com vidas mais vigorosas. Mas só há uma chave. Se esse altar pessoal for erguido de uma maneira mais robusta. Nós, pais e maridos, precisamos ir diante do Senhor e fazer algumas perguntas. Já que o Senhor Jesus não é intruso. Ele não vai entrar onde ele não for convidado. Não vai. Ele não é assim. Ele não é intrometido. Embora seja soberano e todo-poderoso. Mas é o todo-poderoso gentil. Então nós temos que fazer perguntas para ele. Senhor, por que minha vida conjugal não avança? Senhor, por que tenho tido tanta dificuldade em alimentar minha esposa? Contigo. Senhor, por que tenho tido tanta dificuldade em apontar caminho para os meus filhos? Nós precisamos fazer essas perguntas, porque o Senhor anela nos responder. E sabe como Ele vai responder? Ele vai nos responder nos achegando a Ele, se nós fizermos essa pergunta com realidade e sinceridade de coração. Ele vai responder-nos, nos fazendo achegar a Ele, despertando fome, mais fome por Ele do que por trabalho, por dinheiro, por bens, por coisas, por instrução, educação, seja lá o que for, quais os múltiplos alvos que podemos ter no nosso coração. Mais fome por Ele do que por qualquer outra dessas coisas. E essa será a única coisa capaz de tornar um pai diferente e um marido diferente. Então, queridos irmãos, vamos concluir aqui isso. Que o Senhor conceda graça para todos nós. Não está excluído o que fala. Que o Senhor conceda graça a todos nós. Para nós avançarmos nesse conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero um lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele. Sabe qual é o problema nosso, marido, pai? Nossos filhos nos acham em nós. Nossos esposos nos acham em nós. Aí você vai dizer, mas você não conhece a minha esposa. Né? O nosso grande problema é que as circunstâncias, as pessoas nos acham em nós. Não nos acham onde deviam nos achar. Escondidos em Cristo. Então, queridos irmãos, contemplar as glórias do nosso Senhor Jesus não é um assunto teórico. É um assunto muito prático. Que o Senhor encontre lugar, então, nessas quartas-feiras, para realizar esse trabalho nos nossos corações. E, queridos irmãos, se há um momento na história da igreja, de quase 20 séculos, em que nós temos carecido desesperadamente de um espírito de arrependimento, é agora. Agora. Um espírito de arrependimento. Dizendo a Ele, nosso bendito Senhor e Salvador, Senhor, nem eu, quem sabe, nem eu me suporto mais. Então o Senhor vai mudar o ângulo de nossa visão. O Senhor vai nos mostrar que nosso casamento é um milagre. Porque tem alguém do nosso lado que está nos suportando. Nem nós já não nos suportamos. Então, irmãos queridos, que o Senhor nos encoraje. Nos encoraje. Abra-nos com um desejo sincero, de coração, para conhecê-lo, tocá-lo, como talvez nunca antes tenhamos nem conhecido, nem tocado.
Não se acomode, irmão. Não se acomode com reuniões e reuniões e reuniões. Nós estamos vivendo os dias finais. Há pouco tempo, conversando com um jovem, ouvi algo tão lindo da boca dele, que gostaria tanto de ouvir de irmãos mais velhos, mas é tão difícil ouvir da boca de irmãos mais velhos isso. Esse jovem disse assim que passou por uma certa crise na vida dele, onde ficou muito claro para ele o seguinte: quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, nós teremos necessariamente que dar contas a Ele do que nós fizemos com a nossa vida. Ouvir isso de um jovem é muito bom, porque ele ainda é um jovem, tem muita vida pela frente. Mas queira o Senhor que nós também possamos ouvir isso de irmãos mais velhos. Irmão, para o Senhor sempre o tempo é oportuno, nunca é inoportuno. Ele repreendeu Jerusalém, depois de tanto ministrar Jerusalém, porque eles não conheceram o dia da sua visitação. Sempre o Senhor raia o sol a cada manhã, desejoso de nos visitar. Nós estudamos 11 visitas do Senhor a Abraão, e vimos que cada visita que ele fez tinha o propósito de fazer uma nova visita. O Senhor não é interessante? Se nós perguntarmos para ele: Senhor, por que o Senhor está me visitando de uma maneira tão maravilhosa? A resposta dele é essa: é porque eu quero te preparar para a nova visita. Essa é a resposta. Não é maravilhoso esse nosso Senhor, irmãos? Ele visitou Betânia 7 vezes, registradas, fora as que não estão registradas. Visitou Abraão 11 vezes. Visitação do Senhor. Vamos orar, pais, maridos, em particular. Aqui não estão escolhidas esposas e mães, não. De forma nenhuma. Mas em particular, maridos e pais, vamos orar por uma visitação do Senhor sobre nossas vidas. Visitação. Para que nós o encontremos de modo diferente, novo. E sabe o que tem de maravilhoso nisso? Você não precisa produzir nada. As coisas espirituais não são produzidas, só as psicológicas que são. Nós só precisamos nos apresentar diante do Senhor. E deixemos o assunto com Ele, porque o assunto é espiritual. Ele é quem deseja vir a nós. Ele é quem nos diz: você é minha propriedade. Nós cantamos isso com o coração tão cheio de regozijo, não é? Nós não cantamos agora há pouco? Pôs a minha alma um alto preço e me comprou. Essas palavras têm significado para nós, irmãos? Ou são só um cântico? Então é Ele que anela, não somos nós que anelamos. É Ele que anela. Mas Ele sabe que nós somos tão complicados, tão divididos, tão complexos, que então Ele vai usando uma situação aqui, outra situação lá, uma crise aqui. Ele sabe como apertar esse torniquete de uma maneira que não nos cause gangrena, mas apertar na medida certa, para que então nós possamos buscá-lo e achá-lo, porque buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Bendito seja o Senhor. Então vamos encerrar aqui esse parêntese e vamos seguir com esse evento então crítico da vida do nosso Senhor, o seu batismo. Que maravilhosa crise. Nós vamos tomar como base o texto de Mateus e vamos seguindo aqui passo a passo até onde pudermos hoje. E se não concluirmos hoje, seguimos na quarta-feira seguinte. Mateus capítulo 3, vamos abrir de novo, versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Em Marcos 1:9, que nós já lemos, o outro relato do batismo, Marcos 1, versículo 9, e Lucas 3, 21 e 22. Nós lemos os três textos. Em Marcos 1:9 é dito assim: e vindo Jesus de Nazaré da Galiléia. E vindo Jesus de Nazaré da Galiléia. Sabe o que está registrado no Evangelho de João, irmãos, por 2 vezes? Uma vez, quando Filipe foi encontrado pelo Senhor, ficou impactado e teve clareza de que aquele era o Messias, e foi comunicar a Natanael. Isso está em João capítulo 1. E Filipe disse para Natanael: achamos o Messias de Nazaré. E sabe o que Natanael disse para Filipe?
Vamos parafrasear Natanael. É como se Natanael se assustasse e dissesse assim para Filipe: de Nazaré? Mas acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Marcos 1,9 diz: e vindo Jesus de Nazaré da Galileia. Nazaré era uma região proscrita. Realmente nada de bom se esperava daquele povoado de Nazaré. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 7, os últimos versículos, os guardas são enviados para prender o nosso Senhor Jesus, voltam sem ele. Nós já citamos esse evento aqui várias vezes, os irmãos conhecem muito bem. E então trava-se ali uma discussão entre Nicodemos e os fariseus, porque Nicodemos se tornou um discípulo secreto do Senhor. Bom por um lado, ruim pelo outro. Ele não se fez um discípulo aberto do Senhor. É aquele que quis conservar para si como que uma fé secreta, com medo do que poderia implicar para ele. Então no capítulo 7, após esse evento com os guardas, trava-se uma conversa entre Nicodemos, que era um fariseu e um dos maiores, com os outros fariseus. Então, esses guardas foram enviados para prender o Senhor, trazê-lo. Eles queriam matá-lo, é claro. E Nicodemos, digamos, sai em defesa do nosso Senhor. Você vai encontrar isso nos últimos versos do capítulo 7 do Evangelho de João. Então, Nicodemos diz assim: nós vamos acusar um homem sem ao menos ouvi-lo? E os fariseus investem contra Nicodemos e dizem assim: será que você também é de Nazaré da Galileia? Examine as Escrituras e você verá que da Galileia não se levanta nenhum profeta. Então, que palavras mais preciosas essas de Marcos 1,9. E vindo Jesus de Nazaré da Galileia, apresentou-se a João para ser batizado. Ou seja, nosso Senhor Jesus não apenas é o verbo que se fez carne, mas é aquele que, sendo homem, ele se fez servo de todos. Ele não apenas foi reconhecido em figura humana, mas o nosso Senhor Jesus a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, como diz Paulo em Filipenses 2. Então lá veio o nosso Senhor de Nazaré, o lugar proscrito. Nenhum profeta se levanta da Galileia. Galileia, Nazaré em particular, não é lugar de profetas. Acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Filipe vai dizer para Natanael: vem e vê. E quando então Natanael vai e vê, então nós sabemos o que acontece. Ele se impressiona com o nosso Senhor, e nosso Senhor falou: você verá muito mais. Você verá céus abertos. Quanta graça, irmão. Você sabe que o nosso Senhor Jesus conhecia muito bem o coração de Natanael. E o que ele disse para Filipe. Mas o nosso Senhor Jesus não se feriu e nem se ofendeu com essa insinuação de Natanael. Ele disse: você ainda verá coisas maiores. Verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe o que o Senhor quis dizer? Natanael, você então acha que é um verdadeiro israelita em quem não há dolo? Você é um bom judeu? Então você conhece a história de Jacó. Sabe o que aquela escada naquele sonho de Jacó significa? Que impactou tanto Jacó, e que Jacó disse: eu estou impressionado, essa é a casa de Deus, essa é a porta do céu. Natanael, aquele é só um sonho. Eu sou a porta do céu. Verás os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que maravilhoso nosso Senhor. Então veio o Senhor Jesus de Nazaré da Galileia. Veja o próximo versículo de Mateus 3, que estamos usando como base dentre os 3 que lemos. Versículo 14 de Mateus 3, diz assim: ele, porém, o dissuadia dizendo. Ele quem? João Batista. Ele está tentando dissuadir o Senhor Jesus de ser batizado. Agora, por favor, concentre-se, preste atenção. Se você ler com cuidado, não sei se vamos ter tempo de fazer isso, talvez façamos. João capítulo 1, penso que seria bom daqui a pouco irmos lá, mas já vamos adiantar isso. João Batista não conhecia o Senhor Jesus. Veja, as mães eram primas. Nosso Senhor era 6 meses mais novo do que João Batista. As mães se encontraram quando as duas estavam grávidas.
Maria e Isabel, você se lembra? E naquele encontro, João Batista se estremeceu no ventre de Isabel. Aquele encontro impressionante, maravilhoso, quando Maria proclama aquele cântico de adoração, agradecendo ao Senhor, adorando o Senhor, porque ela foi a serva escolhida para ser um vaso para que o Redentor de Israel se manifestasse, o Verbo se fizesse carne. Então, ainda assim, João registra no seu evangelho que o João Batista não conhecia o Senhor Jesus. Aliás, eles moravam muito longe. Acho que isso é importante também saber. Isabel morava em Hebrom e o Senhor Jesus em Nazaré. Muito longe. E não precisávamos apenas desse dado, porque o capítulo 1 de João diz muito claramente. João Batista está dando o seu testemunho dizendo, eu não o conhecia. Então ele vai dizer assim, mas me foi dito, escute bem, aquele sobre quem você vir descer o Espírito Santo e pousar sobre ele, este é o Filho de Deus. Agora uma pergunta para nós. Aqui onde nós estamos lendo, volte seus olhos aí com atenção. Mateus 3,14. Nosso Senhor Jesus não foi ainda batizado. Está correto? A pergunta é, como João Batista o reconheceu? Como João Batista o reconheceu? Irmão, sabe qual a única resposta que eu encontro? Vamos lembrar de novo. João Batista só testificou que ele era o Filho de Deus quando ele estava dentro do Jordão. E quando o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, desceu sobre ele. Nós já vamos ler João capítulo 1 e você vai ver. Mas aqui está dizendo que o Senhor se apresenta a João, porque João estava batizando no Jordão, Mateus 3,13. No verso 14, o Senhor se apresenta e João o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Está óbvio que João Batista reconheceu que ele era o Senhor Jesus. Mas como? Se aquele sinal que foi dito a ele que ele teria ainda não tinha acontecido, porque o Senhor não tinha sido ainda batizado. Na sequência do relato é que o Senhor vai ser batizado, veja aí, nos versículos seguintes. Então, há um versículo em Hebreus capítulo 7, que eu penso que nos ajuda tanto e é tão lindo. Quando Hebreus vai descrever o Senhor Jesus como sumo sacerdote, escute bem, ele diz assim, nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Irmãos, tudo que João Batista, vamos lembrar um pouquinho sobre João Batista. Desde o ventre materno, João Batista foi cheio do Espírito Santo, certo? O Senhor Jesus disse que nenhum homem nascido de mulher, naturalmente, é claro, né? Uma vida natural, um homem nascido de mulher, é maior que João. E dentre os profetas, nenhum é maior do que ele. Essas são palavras do nosso Senhor. Então veja quem era João Batista. João Batista olhava para aqueles que vinham se apresentar para o batismo, de forma dissimulada, e era um trovão sobre eles. Lembra-se? Raça de víboras. Essa palavra é João Batista. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês acham que batismo é algo cenográfico? Hipócritas, João Batista diz. Produzam frutos dignos de arrependimento. E depois venham para ser batizados. Isso dizia João Batista. Então vocês viram quem era João Batista. Mas agora olha o contraste. Ele olha para os fariseus, raça de víboras. Agora ele olha para esse homem e diz, eu é que preciso ser batizado por ti. Não é maravilhoso, irmão? Por quê? Porque João Batista agora viu alguém que é santo. No meio de todas aquelas faces de pecadores, um atrás do outro, que João via, quando estava batizando, mesmo arrependidos, mas pecadores. Mas agora João vê alguém santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Que maravilha. Então João não tem outra atitude, senão eu é que preciso ser batizado por ti. Então, na sequência, esse texto que eu citei, Hebreus, capítulo 7, verso 26, se você quiser conferir posteriormente. Hebreus 7, 26. Na sequência de Mateus 3, verso 15, então, próximo verso, diz assim, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então
ele o admitiu. Sabe o que significa nos convém cumprir toda a justiça? E o porquê que o Senhor foi batizado? Ah, irmãos, que maravilha compreendermos isso aos seus pés. Deus, o Pai, foi quem disse que enviaria João Batista como precursor e preparador do caminho para o Senhor Jesus. Desde a profecia de Isaías isso está anunciado. Perguntaram para João Batista, quem é você? Ele não se identificou como pessoa, muito interessante. Eu sou João Batista, filho de Zacarias e da Isabel, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele falou alguma coisa desse tipo? Não. Ele nem mesmo disse seu nome. Ele disse, eu sou voz do que clama no deserto. Não é maravilhoso? Isaías 40. Ele está dizendo, olha, Isaías já falou de mim 800 anos atrás. De mim, Isaías falou. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Ou seja, o ministério de João Batista é um ministério endossado, profetizado pelo Deus eterno. Então aquilo que João Batista estava realizando estava completamente de acordo com os conselhos de Deus. E então nosso Senhor Jesus se apresenta. E agora ele vai entrar neste caminho, o caminho ordenado por Deus através de João Batista, preste atenção, foi o caminho do arrependimento. Nosso Senhor Jesus não precisa de arrependimento. Mas este caminho ordenado por Deus, do qual João Batista era o vaso, o precursor, o caminho do arrependimento, por causa de nós, daqueles que o Senhor iria redimir e veio para redimir, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, então ele se submete ao batismo de João, em que sentido? No sentido de identificação. Ou seja, todos aqueles que estavam sendo batizados no batismo de João, no batismo de arrependimento, eles não seriam redimidos nem pelo batismo de João, eles não seriam regenerados pela água do batismo do arrependimento, eles seriam salvos, regenerados, redimidos pela oferta do Filho de Deus, como Cordeiro de Deus, pela vida de cada um deles. Então o batismo de João, realizado sobre o nosso Senhor Jesus, não é batismo de arrependimento. Nosso Senhor Jesus não tem nada do que se arrepender. Ele é o único que não tem. Aliás, irmão, há um detalhe citado nesse texto muito interessante. Dentre os três que nós lemos, Marcos cita e Lucas também. Mateus não faz uma referência direta a essa palavra, faz sim. Mateus no verso 16 também, você vai ver aí. Batizado Jesus, saiu logo da água. Presta atenção aí. Por que saiu logo da água? Por que será que Mateus se preocupou em colocar assim? Você vai ver que Marcos também usa essa palavra, logo. Mateus e Marcos usam. Por que Mateus se preocupou com esse detalhe? Versículo 6, olhe para a sua Bíblia, do capítulo 3 mesmo de Mateus, olha o verso 6. Aqueles que vinham a João, no Jordão, eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então a cena era assim, João estava lá batizando no Jordão, aqueles pecadores se apresentavam, quando João, como falamos, discernia que aquele era um simulacro, João era sério com eles, os acusava de hipocrisia, como já citamos, muitos outros eram recebidos, batizados, batismos de arrependimento, e ali confessavam os seus pecados, no batismo. Nós vemos aí no verso 6. Mas nosso Senhor Jesus não. Porque o batismo do nosso Senhor Jesus não é batismo de confissão de pecados. O batismo do nosso Senhor Jesus não é batismo de arrependimento. Então nosso Senhor Jesus entra nessa água e logo sai da água. Detalhe importante nesse versículo 16. Saiu logo da água. Porque nosso Senhor não tem pecados para serem confessados. Então, voltando ao verso 15... Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Vamos ao capítulo 1 de João, o texto que citamos agora há pouco, para nós vermos algo mais do significado desse nos convém cumprir toda a justiça. Penso que vai nos clarear através desse capítulo 1 de João. Vamos ler desde o verso 28. João capítulo 1. Essas coisas se passaram em Betânia,
Essa não é a Betânia que o Senhor visitou, não é a Betânia próxima a Jerusalém, é a Betânia do outro lado do Jordão, uma outra Betânia, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Que palavras essas? João Batista dizendo que esse varão que vem a ele é um varão que tem primazia porque existe antes dele. Inclusive, como falamos, cronologicamente falando, isso não é verdade. Porque João Batista é mais velho que o nosso Senhor Jesus 6 meses. Então é claro que ele está falando do verbo eterno, né? Óbvio. Assim João começa seu evangelho. Verso 31. Eu mesmo não o conhecia. Está vendo? João dizendo. Mas, a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. De novo, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar, quem foi que enviou João a batizar? Não foi o Senhor Jesus. João não foi enviado pelo Senhor Jesus, João Batista. Foi enviado por Deus, o Pai, como voz no deserto, preparando o caminho do Senhor. Então, aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Você percebeu que João, o evangelista, o escritor desse evangelho é João, não o Batista, não vá confundir, não é? O João do evangelho, o João evangelista, ele registra o testemunho de João Batista. Então está muito evidente que João Batista diz que ele não conheceu o Senhor, então dá o testemunho que ele reconheceu que era o Senhor por causa daquele sinal. O Filho de Deus. Quando o Espírito desceu sobre ele, e então o céu se abriu e o Espírito Santo em forma corpórea pousou sobre ele. Mas como nós vemos em Mateus 3, João reconheceu que ele é o Filho de Deus quando ele se apresentou a João para ser batizado, mesmo antes que o Espírito descesse sobre ele. Então podemos dizer que aquela descida do Espírito Santo foi uma confirmação sobre aquilo que João já tinha reconhecido com relação ao nosso Senhor. Pois ele disse: eu é que preciso ser batizado por ti. Ainda no versículo 33, aí mesmo de João, queria chamar a atenção dos irmãos para mais um ponto importante. Verso 33, parte final, diz assim: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito. Irmãos, nós temos aqui um aspecto extremamente importante e lindo da vida do nosso Senhor Jesus e do seu ministério. Escute bem. Ele é o Filho de Deus, divino. Mas ele não poderia, ele não deveria, nem poderia, para que fosse autor de nossa salvação, exercer seu ministério terreno, como Messias, no poder de sua divindade. Vou repetir isso, irmão. Espero que você guarde. Porque a nossa tendência de olhar para esse verbo encarnado como sendo um semideus, ou como sendo um super-homem, é muito grande. E nós fazemos uma agressão à glória do nosso Senhor Jesus, verbo encarnado, quando nós fazemos isso. Porque assim como ele é verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente homem. Para que ele fosse nosso Salvador e cumprisse a sua missão, ele não poderia cumprir sua missão como Deus. Ele teria que cumprir sua missão como Deus homem. E para que pudesse ser o redentor do homem, tinha que viver como homem, em todas as coisas. Por isso a Bíblia enfatiza tanto essa questão do nosso Senhor ser verdadeiro homem, tentado em todas as coisas, suportando todas as aflições, vulnerável, e não um semideus ou um super-homem. Uma mistura de humanidade com divindade. Isso não foi nosso Senhor Jesus. Nunca pense assim, irmão. Não dê lugar a isso, porque isso é uma heresia. Então, vamos buscar entender o verso 33. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito. Aqui já temos uma primeira questão. Se nosso Senhor fosse exercer, ou pudesse exercer, ou devesse exercer o seu ministério messiânico, como Redentor, como Salvador,
utilizando dos poderes da sua natureza divina, para que o Espírito Santo descer sobre ele? Qual seria a necessidade disso? Ele é Deus. Exerça a sua divindade. Ele sequer precisa de socorro de ninguém, nem de anjos, nem de homens. Mas não foi assim que nosso Senhor viveu a sua vida humana, porque isso não é vida humana. E nosso Senhor viveu uma vida humana, porque Ele é homem. Então aí sim, essa parte final do verso 33 assume um valor precioso para nós. E nós vamos ver aqui uma palavra em particular, preste atenção aí. Aquele sobre quem vires descer. Mateus fala sobre o Espírito descendo, Marcos fala, Lucas fala, mas João acrescenta algo. João acrescenta a palavra pousar. E essa palavra pousar, descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Veja, irmão, essa palavra pousar aparece no verso 38, só para que entendamos bem o que ela significa, por que ela é importante. Então, não perca o assunto aí. Verso 38 aí de João 1. Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: mestre, onde assistes? Ou onde moras? Ou onde habitas? Essa é a palavra na língua original. Respondeu ele: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava, olhe para o verso 39, morando, a mesma palavra, e ficaram, a mesma palavra. Se você consultar aí a sua chave linguística, a palavra para morando, verso 39, ficaram com ele, ainda no verso 39. No verso 38, a última palavra, assistes, viu aí? Todas as três palavras são a mesma palavra na língua original, que é a palavra para morar, é a palavra para ficar, ou a palavra para permanecer. Então agora veja como essa expressão no verso 33 é maravilhosamente significativa. O Espírito Santo então não apenas desceu sobre o nosso Senhor Jesus, mas ele permaneceu. Agora você quer ver Paulo explicando isso? Deixa esse texto marcado, por favor. Abra Atos 10. Atos 10. Atos 10, 37, para chegarmos no verso 38. Atos 10, 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Então é aí que nós estamos estudando, né? Como Pedro está pregando e está explicando o que aconteceu no batismo. Verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Por que você acha que Pedro coloca essa palavra tão específica assim? Deus ungiu Jesus, o Jesus de Nazaré. Está sendo enfatizada a plena humanidade do nosso Senhor Jesus. Ou seja, querido irmão, o Espírito Santo não apenas desceria sobre nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo teria que permanecer sobre a vida do nosso Senhor Jesus. Para que ele pudesse viver como viveu, pregar como pregou, sofrer como sofreu, suportar o que suportou. Não é por menos que o livro de Hebreus vai dizer assim: é pelo Espírito eterno que ele se ofereceu sem mácula a Deus. Quem habilitou o nosso Senhor Jesus para suportar tudo o que ele suportou? Espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Quem habilitou o nosso Senhor Jesus? A resposta é uma só: Espírito Santo. Porque o Espírito Santo desceu sobre ele no Jordão e permaneceu. Ficou, morou. Todas essas palavras são válidas. É o que significa o termo na língua original. Não é maravilhoso? Então Pedro retrata o Senhor Jesus como um pleno homem, como diz, Deus ungiu Jesus de Nazaré. Nós podemos pensar assim: Deus precisa ungir Paulo, precisa ungir Pedro, precisa ungir João. Mas Jesus não precisa ser ungido, porque Jesus é o Verbo eterno. Porque Jesus nasceu por uma obra do Espírito Santo no ventre da Virgem. É uma pessoa eterna que assumiu uma natureza humana, Verbo encarnado. Então ele não precisa de nada, é Deus em carne. Ele precisa de tudo, porque ele é homem e plenamente homem. Dizer que Jesus não sentiu terror diante da morte é uma mentira, irmão. Ele sentiu terror diante da morte.
é dito em Hebreus capítulo 5 que ele foi atendido quando orava no Getsemane com forte clamor e lágrimas, com orações e súplicas, aquele que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Irmão, aquele versículo sugere fortemente que quando o Senhor orou no Getsemane, ele precisava ser ali fortalecido para ali não morrer. E não chegar até o ponto final onde ele então, como Messias, teria que ir. O maldito madeiro, profetizado. E inclusive mencionado por ele mesmo. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E João vai dizer que ele disse isso para significar o gênero de morte que ele havia de morrer. Levantado da terra. Não era desfalecendo no jardim do Getsemane. Compreendeu? Então ele ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E foi ouvido por causa da sua piedade. E embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Não é um texto maravilhoso? Então, irmãos, o batismo do nosso Senhor Jesus marca a descensão do Espírito Santo para permanecer sobre ele, para que ele tivesse habilitação para cumprir a sua missão redentora. Sem o Espírito Santo, não seria feito, porque nosso Senhor é homem. Então não tenha medo de dizer essas coisas, irmãos, porque aí está a glória dessa vida divina humana do nosso Senhor. Sem o Espírito Santo, o Senhor não realizaria a obra para a qual ele foi enviado a realizar. Porque ele precisava ser habilitado. O Espírito desceria e pousaria sobre ele. Deus ungiu Jesus de Nazaré. Como? Vamos continuar o versículo 38. Com o Espírito Santo. Se nós temos alguma dúvida que isso aconteceu no batismo, é só ver o verso 37, que já acabamos de ler. Depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Um varão. Por isso aquela pregação também tão linda de Pedro, irmãos, tão maravilhosa no Pentecostes, capítulo 2 de Atos, primeira mensagem da história da igreja. Pedro vai discriminar 7 aspectos maravilhosos naquela mensagem lá. E o primeiro deles que ele discrimina é esse. Ele vai dizer, Jesus, o Nazareno, vírgula, varão aprovado por Deus. É uma frase preciosa. Um varão que precisava ser ungido para suportar tudo que suportou e chegar até o fim do que ele veio para realizar, como Deus homem. Então, voltemos lá para Mateus, já estamos concluindo. Mateus capítulo 3. Acho que precisamos ainda de uma pequena explicação sobre o capítulo 1 de João que lemos. Não precisa abrir lá de novo. Nós já lemos, apenas escute. Você percebeu que no verso 29, João identifica o Senhor Jesus como Cordeiro de Deus? No dia seguinte, João como que apontou o dedo para ele, o Senhor Jesus veio em sua direção, e João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a narrativa segue mais à frente, lá no verso 32, 33, ele vai dizer assim, eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E aí, irmãos, é importante colocarmos as duas coisas juntas. Elas são ditas uma após a outra, confira lá. Verso 29 e 32 ou 33. Pensa que verso 33. Primeiro, Cordeiro de Deus. Depois, João dizendo, ele é o Filho de Deus. O que nós queremos dizer com isso? Escute. A relação do Senhor Jesus com o pecado não é uma relação pessoal. Nosso Senhor nunca pecou. Nem quando ele estava na cruz, o pecado penetrou nele. Nunca, nem na cruz. Já vamos explicar isso melhor. Mas a relação, e graças a Deus, porque houve relação do Senhor Jesus com o pecado. Sabe qual foi a relação? Vocacional. A relação do Senhor Jesus com o pecado não é pessoal, ele nunca pecou. É vocacional. O que significa relação vocacional? 2 Coríntios 5, 21. Escute. Aquele que não conheceu pecado.
Então a relação dele com o pecado não é pessoal. Não conheceu o pecado. Mas Deus o fez pecado por nós. Por nós. Vocacional. Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o Senhor. Ele não tem pecado pessoal, mas ele teve uma relação vocacional com o pecado. Isso significa que ele toma o nosso e o assume. 2 Coríntios 5, 21, que citamos, é um verso tão importante, irmão. Tão importante. Está falando como de duas contas. Vamos ilustrar, especialmente para os jovens e para os irmãos mais novos aqui. Duas contas. Vamos imaginar, então, duas contas bancárias. Uma conta tem 0 no saldo. Está zerada. E está zerada há muito tempo. A conta furada, zerada. A outra conta é uma conta milionária. Um dia você amanhece, abre o seu aplicativo no celular para tirar o seu saldo e infarta. Porque você vê um saldo milionário. Foi isso que aconteceu com relação ao pecado na cruz do Calvário. Aquele que não tem pecado, no saldo do Senhor Jesus, essa conta é 0. Ele não tem pecado. Na nossa conta, esse saldo é milionário. Nós estamos cheios de pecados. Mas pela graça do Senhor, porque o Verbo encarnado se mostrou a nós, nós o vimos por revelação do Espírito Santo. E mais do que isso, nós vimos que esse Verbo encarnado é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no que concerne ao pecado, nós acordamos com nossa conta zerada. No que concerne às riquezas verdadeiras, nós acordamos com a nossa conta milionária. É isso que 2 Coríntios 5, 21 diz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez. Compreende esse o fez? O fez não significa que ele se torna um pecador. O fez significa, na cruz do Calvário, ele ainda é o Cordeiro de Deus, como sempre foi. Quando ele foi batizado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele está na cruz, ali está o Cordeiro de Deus. Só que, na conta dele, é imputado o que não é dele, mas é nosso. Como isso chama? Pecado. Então, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo que nele crê, não faz obras, não faz promessas, não faz votos de melhora daqui ou dali, mas todo que nele crê, tenha a vida eterna. Por quê? Por causa da imputação. O que não era dele foi imputado a ele, mas também o que não era nosso foi imputado a nós. O que não era nosso? Justiça. Isso não era nosso, isso era só dele. Mas a nós foi imputada a justiça de Deus. Irmão, tem algum problema com a justiça de Deus? Você acha que tem algum problema com ela? A justiça de Deus é magnífica, é plena, é imutável, é segura, é eterna. E nós fomos justificados, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Viveu como viveu, morreu como morreu e tirou o pecado do mundo. Do mundo todo? No que concerne a suficiência de sua obra, sim. Mas no que concerne a eficiência dela, não. No que concerne a eficiência dela, apenas dos que creem nele. Porque isso não é verdadeiro para os que não creem. Então, bendito seja o Senhor por essa inversão divina maravilhosa, da graça. Ele imputou a nós justiça. Deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. Aquilo que ele iniciou ali no seu batismo, finalmente ele cumpriria na cruz do Calvário. Irmãos, se foi um negócio que só Deus podia fazer, que negócio maravilhoso. Foi em função dessa obra de nosso Senhor que nós fomos justificados e temos paz. Paz com Deus. Então, terminando, versículo 16 de Mateus 3, vamos voltar lá. Batizado, Jesus saiu logo da água. Então presta atenção nesse logo, ele é muito interessante. E eis que aqui não vamos perder essa palavra, se lhe abriram os céus.
Você vê como uma palavrinha faz muita diferença na Bíblia? O céu não abriu para todo mundo não, irmão. O céu não abriu para todo mundo que estava no Jordão aquela hora sendo batizado, não. O céu se abriu para ele. E agora aqui nós temos algo tão lindo e tão importante. Sabe o que está acontecendo? 4, 5 mil anos de história humana. 4, 5 mil anos, desde Adão até Cristo, de história humana. Nunca os céus puderam se abrir para um homem. Por causa do pecado de Adão, os céus foram cerrados. Quando você vai a João 3, a palavra que você vê lá é Adão foi expulso do jardim. É dito ainda que Deus os lançou fora do jardim. Gênesis capítulo 3. No final do capítulo ainda, de Gênesis 3, é dito que Caim foi expulso da presença do Senhor e foi perambular na terra de Nod. Ele se afastou da presença do Senhor, perdeu a face do Senhor de vista. Nunca o céu se abriu para um homem, nesses milhares de anos até a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, se nós não apreciarmos a humanidade de nosso Senhor, nós perdemos toda a beleza desse versículo. Porque nós vamos dizer assim, é claro que os céus se abriram, ele é o Filho de Deus. Mas esse não é o assunto, irmão. Esse não é o foco. Aqui os céus estão se abrindo para o homem, Jesus de Nazaré. É isso que ele é. O Verbo encarnado. Como Deus, Filho de Deus, ele sempre viu a glória de Deus. Ele sempre habitou com Deus na glória. Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Não foi assim que nosso Senhor Jesus disse? Então esses céus abertos significa que agora, depois desses milhares de anos, a face de Deus de novo se desvenda para o homem. Na vida desse bendito homem. Então, irmãos, o nosso Senhor Jesus é quem nos traz de novo um céu, e nos trouxe de novo um céu aberto. Quando nós oramos, Senhor, mantenha sobre nós o céu aberto. Que direito nós temos de orar assim, irmão? Baseado no quê? Você é bonzinho o suficiente para isso? O que você tem para que o céu se mantenha aberto sobre você? Quem é você? Quem sou eu? Que direitos temos? O céu se mantém aberto sobre nós, porque o nosso Redentor é divino humano. Porque há um homem nos céus em glória. Porque ele é o nosso representante diante de Deus. O Verbo encarnado de Deus trouxe de volta a face de Deus para o homem. Então os céus se abriram. Que expressão maravilhosa. E agora então vamos concluir. Essa voz do céu. Mateus registra de uma forma mais impessoal. Este é o meu filho amado em quem me compraz. Mas Marcos e Lucas de forma diretamente pessoal, dizendo, tu és o meu filho amado, em quem me compraz. E essa voz é um reflexo de Isaías 42, 1, Cântico do Servo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Isaías 42, 1. Pus sobre ele o meu espírito. Está vendo a cena do batismo aí? Eis aqui o meu servo, meu escolhido, a quem sustenho, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele meu espírito. Esse é o batismo. Isaías 42, 1. 800 anos antes, Isaías está tratando desse assunto, da eleição desse servo divino humano, Senhor Jesus. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Se nós buscarmos, aqui concluímos, aplicar isso, vamos concluir com essa aplicação. Já vimos algo da beleza, da glória do batismo do nosso Senhor Jesus e que isso significou para Ele e para nós nele. Mas especificamente falando, irmãos, o que batismo significa? Para nós que somos batizados em nome do nosso Senhor Jesus, Paulo diz que fomos batizados na sua morte, fomos semeados com Ele na morte, participamos com Ele da sua vida ressurreta, podemos andar em novidade de vida por causa dEle. Esse é o ensino de Romanos 6. Mas queria usar um verso para nós concluirmos. Qual é essa implicação do batismo do nosso Senhor Jesus quando nós nos batizamos em nome do nosso Senhor Jesus? Qual é a implicação para nós?
Abra sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios mesmo, 5,17. E escute bem esse versículo e aqui vamos terminar. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em união com Cristo, em Cristo. Como que nós podemos estar em Cristo? Só tem uma maneira, crendo nele. Somente crendo nele, mais nada. Não há nenhuma obra a ser praticada. Só nos lançarmos aos cuidados dele. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação ou criatura. E agora então atente para essa frase. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa é a implicação do batismo que concerne a nós. Irmãos, não haveria nenhuma realidade no batismo realizada em nome do nosso Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A forma em si não é relevante, mas sim esse nome, essa pessoa bendita. Então não havia nenhuma realidade em nosso batismo. Se o nosso batismo não fosse a evidência, ou a expressão, ou o testemunho externo de que essa realidade ocorreu nos nossos corações. Quando nosso Senhor Jesus entra no seu batismo, ele que não tem pecado, o batismo dele não foi um batismo de arrependimento, mas preste atenção, quando ele entra no seu batismo, uma hora totalmente nova se abre diante do nosso Senhor Jesus. Quando ele entra no seu batismo, é que ele é ungido pelo Espírito Santo. Atos 10, muito claro, nós acabamos de ler. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Quando que isso aconteceu? No Jordão. Quando os céus se abriram e o Espírito desceu. Então uma nova hora, completamente nova, se abriu para o nosso Senhor. Pense, irmão, 30 anos esse homem tinha vivido. Um bebê, amamentando em Maria, enfaixado lá na manjedoura, lembra-se? Lucas diz que ele crescia o menino, em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e dos homens. Que lindo relato. Vivendo uma vida humana comum. 30 anos no silêncio. Só há uma palavra do nosso Senhor Jesus aos 12 anos, que é registrada nesses 30. Só há uma palavrinha dele aos 12. Quando os pais o procuraram, esqueceram para trás naquela jornada, creio que você conhece o texto, voltaram na caravana para procurar o Senhor Jesus. Ele estava entre os doutores, 12 anos de idade, conversando com eles ali impressionados com a sabedoria dele. E Maria disse a ele: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estávamos preocupados com você. Então nós temos a única palavra do nosso Senhor Jesus até que ele atingisse 30 anos. Ele falou ali aos 12. Ele disse: vocês não sabiam que me cumpria cuidar dos negócios de meu pai? Essa é a sua única palavra. Então são 30 anos de silêncio. Que maravilha. Mas quando o céu se abre, sabe o que está sendo dito? 30 anos eu tenho contemplado essa vida. 30 anos eu tenho contemplado esse homem. Ele é santo, inculpável, separado dos pecadores e sem mácula. Então o céu se abre e essa voz do Pai dele é ouvida. Tu és o meu filho amado. E em ti eu tenho todo o meu prazer. Ah, que maravilha, amados irmãos. É nele que nós estamos. Esse é nosso Salvador. Então, a partir dessa hora, a partir dessa crise, uma hora totalmente nova se abre para o nosso Senhor. Em que sentido? Agora ele iria entrar na sua missão redentora. 30 anos de preparação oculta. Uma palavrinha aos 12 anos, dizendo que seu coração já estava lá, em cuidar dos assuntos do seu pai. Não do seu papai José e da sua mamãe Maria, mas do seu pai celestial. Cuidar dos negócios do meu pai, foi o que ele disse aos 12 anos. Então ele vive mais de 18 anos, silêncio, e completa 30 anos. E Lucas vai dizer, ele tinha Jesus 30 anos ao iniciar o seu ministério.
Percebeu, irmão? Então, que importante foi esse batismo no Jordão para ele. Esse céu se abrir, essa voz do céu, esse endosso com relação a essa vida única, santa, separada dos pecadores. E agora então ele vai exercer a sua missão vicária, redentora, salvadora. Então agora ele particularmente será caracterizado pelo homem como sendo o homem de dores e que sabe o que é padecer. Quando isso começou? A partir dos 30 anos de idade. Quando os céus se abriram e o Espírito o ungiu. Agora ele vai seguir 3 anos e meio como o homem de dores e que sabe o que é padecer. Bendito seja o nosso Senhor Jesus. Que nós sigamos contemplando o nosso amado Senhor, irmãos. Porque como falamos, somente contemplando suas maravilhas, riquezas, belezas, é que nós podemos ser transformados onde nada nem ninguém poderia nos transformar. Em nosso caráter, no mais íntimo. Somos transformados de glória em glória, contemplando a sua glória. Pelo Espírito do Senhor, Paulo vai dizer. Então que evento maravilhoso esse do batismo do nosso Senhor Jesus. Não vamos nos esquecer, aqui concluímos. Esse homem trouxe de novo os céus abertos para o homem. Foram 4, 5 mil anos de céu fechado. Céu fechado para Abraão, céu fechado para Davi, céu fechado para Samuel, céu fechado para Daniel. O Espírito Santo descia aqui, o Espírito Santo descia lá, comunicava alguma coisa, comunicava uma profecia, comunicava um poder. Lembre-se de Sansão, por exemplo, um poder de libertação, um poder para fazer alguma coisa, um poder até para ressuscitar morto, no caso de Elias e Eliseu, por exemplo. Mas sempre descendo e voltando, e descendo e voltando. Mas agora um homem entra no Jordão, e o Espírito Santo desceu e ficou. Desceu e pousou sobre ele. Louvado seja o seu nome. Esse é nosso Senhor Jesus. Tu és o meu filho amado. Em ti tenho todo o meu prazer. Louvado seja o seu nome. Vamos orar. Senhor, toma nas tuas mãos tua palavra compartilhada nessa noite. Só o Senhor é hábil para trabalhá-la para dentro dos nossos corações. E te pedimos que o Senhor faça isso por tua misericórdia. Queremos sim, Senhor, ser por tua palavra transformados. Queremos ver com mais clareza as riquezas e belezas do Senhor. E queremos ser tornados como tu és. Obrigado, homem de dores. Obrigado, varão aprovado. Obrigado, filho amado, Cordeiro de Deus. Louvamos teu bendito nome. Mantém por tua graça os céus abertos sobre nossas vidas, bendito Senhor. Nos socorrendo em nossas tantas necessidades, para que nós sejamos mantidos com uma visão fita, focada, fixa em Ti, Senhor. Que nada nos distraia e que possamos, por Te contemplar, sermos profundamente mudados por Ti mesmo. Ah, Senhor, glorifica Teu nome em nossas vidas, glorifica Teu nome nessa assembleia, encontra-nos onde nós estamos, Senhor. Não queremos permanecer como somos ou como estamos. Estende tua mão sobre nós, atrai-nos, estimula-nos, encoraja-nos, alinha-nos, corrige-nos. Te pedimos, Senhor. Tu és nosso bendito Redentor. Trabalha essa salvação que tu consumaste na cruz plenamente para dentro dos nossos corações, Senhor. Para que nós sejamos salvos de tudo que somos e possamos expressar algo da bendita glória do Senhor. Louvado é teu nome, nós te agradecemos e oramos em teu precioso nome. Amém, Senhor.